Bom dia, esse é o seu Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional da nossa igreja para sempre. E nós estamos aqui hoje, ó, numa sala para abençoar sua casa também. Não sei se aonde você está vendo é uma sala, é uma academia, é um local de lazer, não sei. O importante é que esse vídeo chegou até você e ele vai falar com você nessa manhã. Eu queria falar com você sobre o tema Ele multiplica. O tema de hoje é Ele multiplica. Olha só, Ele multiplica. Esse é um projeto que a gente sempre disponibiliza um vídeo para você de segunda a sexta. De segunda a sexta, às 7 da manhã, você tem esse devocional para sempre, para abençoar a sua vida. Quero ler um texto com você no Evangelho de São João, no versículo 6, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 1. E depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia e que curava os enfermos. E então subiu Jesus no monte, assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa é a festa dos judeus e estava próxima. Lá no versículo 7 está escrito assim: respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, afirmou: Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha o tema que nós iniciamos dizendo que ele multiplica. O texto de João 6 diz que Jesus ele está ministrando a palavra para uma grande multidão, pessoas, muitas pessoas ouvindo Jesus. E ao decorrer do tempo em que Jesus estava ministrando, as pessoas, a hora passou, entrou-se noite adentro, e as pessoas começaram a sentir fome. E o texto diz aqui que o versículo 5 está escrito aqui: Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão via ter com ele, disse Filipe: onde compraremos pão para dar-lhe de comer? A preocupação de Jesus de poder dar algo para alimentar a multidão. E eu quero dizer com você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que nos acompanha, quando oferecemos o pouco que temos, quando nós achamos que temos pouco para oferecer para alguém, no reino de Deus, para investir no reino, às vezes achamos que é pouco aquilo que nós temos, aquilo que nós oferecemos. Às vezes nós olhamos e comparamos com a semente e com a entrega de uma outra pessoa. Mas a Bíblia aqui diz em João 6 que Jesus, ele se preocupou com a multidão e o que ele daria à multidão. A Bíblia diz que a preocupação dele foi tanta que ele pergunta para um dos seus discípulos: ora, como iremos fazer para dar de comer a tanta gente, tantas pessoas que estavam ali para ouvir a mensagem do reino? Mas eles diziam para se experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Então Jesus sabia o que ele iria fazer naquele momento. Eu quero compartilhar com você essa, esse tema que no meu coração diz que ele multiplica. Quando nós achamos que temos pouco, é normal nós acharmos em um momento que aquilo que nós temos, aquilo que nós oferecemos, é pouco. Mas quando oferecemos o pouco que temos a Jesus, ele multiplica. Eu queria dizer para você, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei o que você tem entregue no reino. Talvez você é um líder, talvez você é um voluntário da nossa igreja, de uma outra denominação, e às vezes está com dúvida do que você tem entregue, se comparando, olhando com pessoas que já caminharam um pouco mais. Mas eu quero dizer para você que aonde você está, com a sua entrega, com aquilo que você está fazendo,
Jesus também está se agradando. Então, o que nós temos em nossa mão, ele multiplica quando nós colocamos nas mãos dele. Nós vemos aqui uma multidão faminta que segue Jesus. Nós vemos aqui Jesus andando de um lado para o outro, e aonde Jesus caminhava, sempre tinha alguém para ouvir a palavra de Deus, a palavra do Pai, o evangelho da salvação. Jesus fazia muitas curas, milagres, e aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão de pessoas. Então, nesse momento, não era diferente, uma multidão faminta seguia Jesus, mas eles, mesmo com fome, eles não deixavam de ouvir a palavra do Pai. Agora, ele multiplicou. Agora, como ele multiplicou? Jesus, ele observa tão grande multidão do alto, Jesus olha e vê aquela multidão ouvindo ele falar das palavras do reino. E agora Jesus tem a preocupação de como ele iria alimentar essa multidão. E Jesus vê a necessidade antes de nós. Quero deixar esse parênteses para você. Jesus, ele sempre vê a necessidade daquilo que nós precisamos, mesmo antes de nós. Aquela multidão não estava despertado para a fome. Aquela multidão não tinha os seus olhos voltados para aquilo que ia comer fisicamente. Porque espiritualmente eles estavam sendo abastecidos, eles estavam sendo alimentados. Mas Jesus sempre olha o além, Jesus está sempre os passos adiante de nós. E Jesus, ele observa ali que a multidão, eles estavam ali e eles precisariam em algum momento comer, alimentar o seu físico. Então Jesus, ele vê as necessidades das pessoas mesmo antes delas verem. E eu queria iniciar esse dia, essa tarde, essa noite dizendo para você, mesmo antes de você falar, mesmo antes de você dizer, Jesus conhece a sua necessidade. Olha que coisa boa. Jesus conhece, a palavra de Deus diz que, ainda que a palavra não chegou à boca, ele já conhece. Ainda que a palavra não chegou à nossa mente, ainda que nós não verbalizamos a palavra, ele já conhece. Jesus vê a sua necessidade, meu amigo, minha amiga, mesmo antes de você. Jesus vê a necessidade mesmo antes de você. Levantando os olhos, Jesus olha e o Senhor olha e vê que o povo tinha fome. O Senhor suprirá todas as suas necessidades. Acredite nisso, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, através desse vídeo que você está acompanhando, um projeto da Igreja para Sempre, um projeto que visa abençoar a sua vida. Então Jesus, ele sempre vai ver a sua necessidade mesmo antes de você dizer. Segunda parênteses que eu quero abrir aqui para você, a obediência de quando nós estamos entregando algo para Cristo, ela é sempre fundamental. Então a obediência é essencial para que aconteça um milagre. Então, para que aconteça um milagre na minha vida, na sua vida, é importante que nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. O menino, ele entrega, no texto que nós lemos aqui, diz que um dos seus discípulos, chamado André, aqui no versículo, capítulo 5, no versículo de número 8, o seu discípulo chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele continua dizendo, mas o que é isso para tanta gente? Mas aquele menino, o fato é que aquele menino estava com 5 pães e 2 peixinhos no meio daquela multidão. E como Jesus, ele é intencional em todas as coisas, como Jesus, ele é intencional em todas as coisas, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fez um milagre para aquela multidão. O menino entrega, no versículo 9, ele entrega o pão e o peixe para Jesus, e Jesus faz um milagre
para que toda aquela multidão fosse alimentada. Meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, que chegou até você, eu queria dizer para você nessa manhã, o Senhor, Ele conhece todas as suas necessidades. O Senhor conhece todas as suas súplicas, mesmo antes de você dizer. O Senhor conhece. Terceiro aqui que eu quero dizer, ponto, para você começar bem o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Jesus transforma o pouco em muito quando nós nos colocamos à disposição do reino. Aquilo que nós temos e achamos que é pouco, Jesus ele transforma em muito. Então vá na sua força, vá no seu ânimo e continue fazendo a obra que Cristo colocou nas tuas mãos. Mas, pastor Gerson, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Se isso foi o que Deus colocou nas tuas mãos, meu amigo, Jesus ele vai multiplicar na sua vida. Que você tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Esse é um projeto. Comece bem o seu dia. Um projeto devocional de palavras diárias. Nos acompanhe. Não termine esse vídeo antes de dar um curtir aqui embaixo. Se você não é assinante do canal, já assina o canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu quero que Deus possa abençoar o seu dia em nome de Jesus.